Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Horas 46 minutos. Bom dia! Hoje e amanhã não temos jogo da Copa do Mundo e o seu Meio-Dia Paraná vai ao ar em horário normal. Um prazer estar contigo e aproveitar esse horário, um jornal maior, seu horário total de almoço bem informado em companhia do Meio-Dia Paraná. Nossas equipes estão por toda a cidade. No centro, tem polêmica com a troca das cores dos bancos da concha acústica. Tem moradores contra e a favor. Já o setor do patrimônio histórico cobra a volta às cores antigas. Tá legal, tá bonito, mas eu acredito que deveria ter diálogo, né? Eu acho que são dois segmentos que não precisam estar em conflito, e sim em diálogo, em comum acordo para poder executar, porque afinal de contas esse daqui é de todos nós, né? E você, que acha desse novo visual da concha acústica? Fica nosso convite para a sua opinião pelo aplicativo Você na RPC. Comente também projeto aprovado em primeira votação pelos vereadores para liberar o funcionamento do comércio de Londrina em qualquer horário do dia e da noite. Tem reportagem hoje no Meio-Dia Paraná. Na edição desta quarta-feira você vai ver também o depoimento da motorista que atropelou e matou outra mulher, companheira dela. Não tem um carro que fala que eu liguei o carro, ela já Ela teve a intenção de atropelar? Não. Era constante essas brigas de vocês? Estava bastante, por isso que eu separei. E ela não aceitou a separação. Você vai ver ainda os estragos deixados pelo ataque a uma agência bancária. 5 suspeitos de envolvimento no crime foram mortos em confronto com a polícia militar. A abertura oficial da Casa do Papai Noel com carreata hoje no fim da tarde no centro de Londrina. O avanço do censo 2022, cerca de 450 mil londrinenses já foram pesquisados. Uma reportagem especial vai mostrar como estão os preparativos para a chegada da tecnologia 5G ao norte do Paraná. O calendário da Anatel prevê a liberação da 5ª geração dos celulares a partir de janeiro aqui na nossa região. Aproveite também o Meio-Dia Paraná em horário normal até 1 da tarde para levar presentes até a Vanessa Navarro, que hoje está ao vivo com a nossa campanha de Natal. Vanessa Navarro, seja bem-vinda. Boa quarta-feira. Está aí no Santuário da Vila Nova. Lugar inconfundível, né, Alberto? Muito bom dia para você, para todos. Esse lugar onde tantas vezes as pessoas vêm fazer orações, elevar o espírito, cultivar o amor ao próximo e doar brinquedos também é uma forma de fazer isso. Que bom que hoje a gente tem mais tempo. Vamos juntos até 1 da tarde aqui na praça, em frente ao Santuário de Nossa Senhora, aqui na Vila Nova, com a nossa caixa, por enquanto, cheia de expectativa. E olha só quem acabou de chegar, já está com a gente, essa convidada para lá de... Dá um toquinho aqui, ó. Aí. Opa, dá um tchauzinho aí para todo mundo. É a Mary, a nossa bolinha de Natal, super enfeitando a nossa cidade, a nossa campanha. Então, quem vier aqui já vai poder também tirar aquela foto com a Mary, bater um papo com a gente e trazer brinquedo usado, em bom estado, novo. Dá uma olhada aí na sua casa, dá tempo, traz para cá que a gente vai estar te aguardando daqui a pouquinho. E é o Meio-Dia Paraná que está apenas começando, agora 11 horas 49 minutos, 11h50 já. A temperatura em Londrina é de 28 graus, céu azul, algumas nuvens, tempo um pouco mais firme. Meio-Dia Paraná te espera logo após os comerciais. Agora 11h53. Polêmica no centro de Londrina. Na semana em que a nossa cidade completa 88 anos, um dos pontos mais tradicionais ganhou uma pintura nova, mas com um padrão diferente daquele conhecido ao longo da história, ao longo de várias décadas. É a nossa concha acústica e isso aí está gerando uma enorme discussão. Kathleen Tanã, bom dia ainda para você agora, faltando 7 minutos para o meio-dia. Seja bem-vinda. Quais as explicações para esse visual diferente e o que será feito após tantos questionamentos, principalmente por parte do setor cultural e do patrimônio histórico?
Oi, Alberto, bom dia para você, bom dia a todos. Eu começo pela sua última pergunta. A CMTU informou que ainda não foi notificada oficialmente pela Secretaria de Cultura, que pede justamente o retorno à estrutura original, tanto da concha acústica como do Memorial dos Pioneiros, que são os totens que ficam com os nomes de várias pessoas que fazem parte da história da nossa cidade. Eles estão justamente no entorno da Casa da Criança, onde hoje está situada a sede da Secretaria de Cultura. A Casa da Criança é um patrimônio tombado e, segundo a Secretaria de Cultura, eles levam em conta um decreto municipal que diz o seguinte, que tudo que está no entorno de um patrimônio tombado precisa de autorização da Secretaria para ser modificado, desde uma modificação simples, como uma pintura, digamos, até uma reforma maior ou uma construção. E segundo a Secretaria de Cultura, não foi feita essa consulta por parte da CMTU antes das alterações aqui na concha acústica e também no Memorial dos Pioneiros, que fica bem do ladinho da concha, entre a concha e a Casa da Criança. A CMTU informou ainda que, enquanto não for notificada oficialmente, enquanto não receber essa notificação, o serviço vai ficar da maneira como está, sem terminar. Segundo a CMTU, eles fizeram tudo isso a pedido dos moradores aqui da região, da população, que já estavam querendo uma mudança por conta da pichação e da falta de cuidado com esse ambiente. Nós conversamos com algumas pessoas que estavam passando hoje pela manhã aqui na concha acústica, até para saber da população londrinense. Gostaram da mudança? Olha só. Dá para aparecer mais. Eu achei que tem que pintar mesmo. O que você achou dos outros que não estão pintados? Eu achei que tá meio feio, tá desbotando a cor, tá tudo pinchado. Eu acho que tem que pintar. Tá legal, tá bonito, mas eu acredito que deveria ter diálogo, né? Eu acho que são dois segmentos que não precisam estar em conflito, e sim em diálogo, em comum acordo para poder executar, porque afinal de contas isso daqui é de todos nós, né? Não é só de uma pessoa, não é só de um segmento social, né? Então, para ficar bonito, acho que tem que terminar o serviço. Eu acho que é bacana, a praça ficou bonita com essa pintura aí. Aparentemente está muito mais bonito, muito mais limpo. A gente gosta. Eu trabalho aqui há 35 anos e estou gostando muito. Estou achando muito bacana, muito bonito mesmo. Os processos são os meios, né? Então a CMTU teria que ter pedido essa autorização, sim. Bom, citei o que a Secretaria de Cultura leva em conta, que é esse decreto municipal. Já a CMTU está se baseando por um outro ponto da legislação. E nesse ponto diz que não é necessário pedir autorização em casos mais de pinturas, por exemplo, como que aconteceu por aqui, que seria necessário o pedido de autorização para a Secretaria de Cultura, no caso, por exemplo, de uma reforma ou construção no entorno de um patrimônio tombado. Nós ouvimos hoje pela manhã a Solange, ela que trabalha no setor, é responsável pelo setor de patrimônio da Secretaria de Cultura, e ela falou um pouco mais sobre essa questão que foi levantada, como você bem pontuou, Alberto, essa polêmica entre a Secretaria de Cultura e a CMTU por conta das mudanças aqui. Vamos ouvir. Aqui com dois monumentos, né? A concha acústica, que é monumento, e o Memorial do Pioneiro, que também é outro monumento. E eles possuem uma conformação original. E essa conformação original, ela precisa ser mantida, né? Por quê? Porque são monumentos históricos feitos para terem esta conformação. Então, no caso da concha, né, que a gente tem a concha e os bancos, este é o conjunto do monumento. E é necessário que eles se mantenham da forma como eles são. Então, na originalidade, na cor concreto. Então, essa é a questão que deveria ter sido observada na pintura. A Solange pontuou ainda a questão dos totens, onde estão os nomes, então, dos pioneiros, pessoas muito importantes que participaram do desenvolvimento, do início da nossa cidade. Olha só. No caso do Memorial do Pioneiro, aconteceu uma coisa um pouco mais grave. Por quê? Nós temos aqui as placas com os nomes, né? E elas são feitas de resina, elas não são feitas de metal. E ao fazer a aplicação da tinta sobre essas placas de nomes, houve ali uma tentativa de se lixar para que os nomes ficassem visíveis, como se fosse um metal, mas não é.
e com isso acarreta dano. E assim, é necessária a reversão. E é isso que foi solicitado, né, notificado a CMTU, para que no prazo de 30 dias eles façam a reversão, né? Eles fazem a manutenção de forma adequada e fazem e sempre fizeram, mas desta vez aconteceu esse problema de fazer uma interferência, né, na conformação do monumento, dos monumentos. Tá, então, as falas da Secretaria de Cultura, né, o posicionamento por meio da Solange. A CMTU diz que não vai dar entrevista sobre o caso, apenas cedeu informações que nós estamos dando aqui. Inclusive, a Solange pontuou o seguinte, que essa manutenção é feita já rotineiramente aqui nesse local pela CMTU e que já houve, inclusive, a utilização de tinta em outros momentos, mas tinta de acordo com a estrutura original de todo esse ambiente. A CMTU informou que a manutenção que é responsabilidade deles é apenas a roçagem, é o que está no cronograma de rotina. Eles fizeram essas mudanças desta vez justamente por conta do final do ano. Agora, Alberto, a gente vai seguir acompanhando, porque como a Solange informou, a notificação por meio da Secretaria de Cultura já foi feita ontem à noite, por meio do sistema online da Prefeitura para a CMTU, mas a CMTU informou que até agora não recebeu essa notificação oficialmente, é só quando receber é que vai dar as respostas à Secretaria de Cultura. E a gente, claro, vai seguir de olho em novidades, vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná. Concha Acústica é um espaço extremamente tradicional, ele é de 1957, várias atividades culturais, manifestações ocorreram por ali e o pessoal está um tanto dividido, Catherine, com essas mudanças. O setor cultural, histórico, claro, tem uma série de argumentos, já a população tem feito várias colocações. O Sérgio Oliveira mandou mensagem aqui para mim, comentando que deveria ter pintura aí nos bancos da Concha Acústica, no caso, mas que esse azul teria ficado muito forte visualmente. Qual é a percepção de vocês por aí? Pois é, Alberto, assim, de imediato a gente vê, poxa, uma mudança positiva, você tem uma pintura nova, você parece ter um ambiente renovado. De fato, a gente está falando de um ambiente histórico, antigo, então quando você tem uma mudança da cor, você tem aquele choque de imediato, mas falar, tá bonito, o azul tá de acordo, até, por exemplo, um pessoal citou aqui, tá de acordo com a cor do leque, né? Tem gente que já levantou até essa questão, mas qual é o ponto aqui? Por exemplo, a Concha Acústica, que tem essa cor mais do concreto, quando você tem os bancos da mesma cor que o fundo, até a Solange estava pontuando, você tem uma visão diferente. É como se o todo fosse uma coisa só. Porque justamente foi feito para ser assim, com as tonalidades que se mantinham até hoje. Justamente por isso que a Secretaria de Cultura bate na tecla de manter as características originais, porque foi assim que isso foi feito, para que as futuras gerações também consigam enxergar esse ambiente da maneira como ele foi feito. Claro, com suas devidas manutenções, pintando, só que sempre tentando chegar o mais próximo possível do original, né? Então, o que eu sinto aqui até, além da concha, o que dá bastante dó, essa é a palavra mesmo, Alberto, é a questão do Memorial dos Pioneiros. Por quê? Até a CMTU pontuou que a cor original dessas placas já era mais escuro. Só que a questão é a seguinte, as letras dos nomes dos pioneiros aqui, elas têm uma textura arredondada. Quando a CMTU vem e pinta e lixa por cima, eles perdem esse arredondado das letras. Então agora você tem letras chatas, onde foi lixado, e dificilmente vai se conseguir voltar ao que era originalmente. Então, claro, a gente quer esses ambientes bem cuidados, manutenção em dia, porque realmente estava muito feio aqui, muito pichado, ainda tem os pontos que estão descascando a pintura, precisa de cuidado, de fato. Agora, a gente precisa também manter a nossa história, né, Alberto? Não é só aqui no Brasil, não. Fora, a gente vê tantos locais que a gente fala, olha que monumento lindo, justamente porque há esse cuidado com a preservação das características da história, que as pessoas vão ver lá na frente do que foi feito lá atrás. Vai estar ali, ó, exatamente como foi feito, com os cuidados necessários. Valeu, Catherine, muito obrigado. Esse Memorial do Pioneiro, ele é de 1º de maio de 2007, portanto, já tem aí 15 anos. E realmente retrata os nomes de centenas de pioneiros, de pessoas que ajudaram na formação de Londrina e de toda a região. Enfim, é a conservação desse espaço histórico que está em discussão. É isso que a nossa Catherine Tanan está acompanhando. Você pode participar do Meio Dia Paraná, mandando a sua opinião, o que você está achando da pintura desse espaço, dessas alterações. Aqui, inclusive, já temos mensagem chegando cadastrada
para compartilhar com você esse ponto de vista dos nossos telespectadores. Uma das mensagens já cadastradas do Jorge Maldonado. A concha acústica está linda, alegre. Precisamos disso. Era um lugar triste. Agora com cores, melhora o ambiente. Está aí o Jorge também fazendo essa colocação, esse posicionamento em relação a esse novo visual ali nos bancos da concha acústica. E também tem essa questão ali do Memorial do Pioneiro, que é a parte que mais impacta nos questionamentos em relação ao patrimônio histórico. 12:04. Um grave acidente deixou 5 mortos na noite passada na região de Guarapuava. O acidente foi por volta das 10h30 da noite de ontem na PR-456 em Santa Maria do Oeste, aqui na região de Guarapuava. Foi uma batida entre um caminhão carregado com toras de eucalipto e outros 2 carros. As vítimas fatais estavam nos automóveis. Em um deles, o motorista de 49 anos, infelizmente morreu na hora. No outro carro, além do motorista de 40 anos, 3 passageiros de 28, 26 e 24 anos também perderam a vida. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão teve ferimentos e foi levado para um hospital da região. A PRE não detalhou o que poderia ter causado o acidente. São imagens muito fortes. Na batida, os veículos ficaram completamente destruídos. A Petrobras anunciou uma redução nos preços dos combustíveis nas distribuidoras a partir de hoje. Nos postos, a queda deve ocorrer com a chegada de novos estoques, pelo menos é o que se espera. Vanessa Navarro, quais são os percentuais e como estão os preços aqui em Londrina e em outras grandes cidades do Paraná? Vamos lá, Alberto. Olha, a redução anunciada, então, pela Petrobras foi de 6% no preço da gasolina, o que equivale a 20 centavos por litro, e de 8% no preço do diesel, isso dá 40 centavos por litro. A última alteração nos preços desses combustíveis, para baixo, inclusive, havia ocorrido em setembro. Como é que a gente está com os preços hoje? Em Londrina, o litro da gasolina comum está variando, segundo o aplicativo Menor Preço, do governo do estado, entre R$ 4,74 e R$ 5,39. Levando em conta esses preços mínimos, a gente lembra que a gente teve valores mais baixos semanas atrás, mas aí os preços foram subindo um pouco nos últimos dias. Mesmo assim, levando em conta a média aí de Londrina, que varia, que está hoje em R$ 5,02 para a gasolina e de R$ 6,67 para o diesel, a gente está com combustíveis mais baratos do que outras cidades do estado. No caso da gasolina, a gente tem combustível mais baixo, por exemplo, que o de Curitiba, R$ 5,46 na nossa capital, e de Maringá, por lá a gasolina está a R$ 5,34 o litro na média. Mas estamos acima de cidades como Ponta Grossa e Guarapuava, onde o combustível, a gasolina, está em R$ 4,88. Já quando a gente leva em conta o diesel, nós temos um dos preços mais caros praticados hoje no estado. Aqui em Londrina, a gente está com o diesel custando mais, por exemplo, do que a capital, Curitiba, Ponta Grossa e Maringá. E aí, Alberto, todos vocês que nos assistem, o que a gente sempre se pergunta é quando e de quanto vai ser o percentual que vai chegar para a gente ali no posto, nós que estamos abastecendo. E aí é preciso dizer que, além do preço que é cobrado nas refinarias, entram em conta outros fatores, impostos e também a margem de lucro de distribuidoras e revendedoras. E por isso, esses percentuais de redução às vezes demoram um pouco para chegar. Em alguns casos, há quem diga que em certos postos nem chega e a gente também não tem como saber em que valores vai vir, porque os postos também têm uma certa liberdade para definir os seus preços. Mas a gente aguarda, claro, que venha essa redução, sempre bastante necessária, e que acaba tendo impacto em vários outros setores, Alberto? Pois é, toda a economia que é impactada, é o chamado efeito cascata dessas divulgações de valores. Obrigado aí a Vanessa Navarro. Falando ainda de impactos para motoristas, foram divulgadas as datas para o pagamento do IPVA no próximo ano. O vencimento começa em 19 de janeiro para veículos com placas de finais 1 e 2. É a data para pagamento à vista com desconto de 3%. Ou ainda, a largada do calendário para pagar de forma parcelada. A partir do começo de janeiro, será possível consultar na internet os valores do IPVA 2023. Quer mais informações? É só acessar o G1 Paraná.
Vereadores têm 7 dias para apresentarem emendas ao projeto que pretende liberar o comércio de Londrina para funcionar a qualquer horário do dia, inclusive na madrugada. A proposta, que teve discussão adiada várias vezes, foi aprovada em primeira votação por 13 votos a favor e 4 contrários. Outros 2 vereadores não participaram da sessão. O projeto apresentado no primeiro semestre do ano passado sofreu vários adiamentos na discussão até ser levado a plenário. Havia dúvidas quanto à aprovação e, para evitar o arquivamento, a estratégia foi negociar com o maior número de vereadores. A proposta tenta implantar em Londrina regras que já existem em cidades maiores, como Curitiba. Na capital, onde os horários sempre foram mais flexíveis, desde o começo deste mês, a liberação é total. Cada lojista escolhe seu horário. Em Londrina, o Código de Posturas permite o funcionamento das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, durante a semana. Aos sábados, até a 1 da tarde, com algumas exceções. O projeto em discussão na Câmara acaba com estes limites. Deixa a cargo dos comerciantes definirem o período de maior interesse da clientela e com melhor faturamento, por exemplo. Então a ideia é sim que gere mais turnos, que traga mais trabalho, mais renda para a cidade. E o ponto principal desse projeto, que eu falo que é a cereja do bolo, é que eu conheço muitas pessoas das cidades vizinhas, incluindo parentes, que gostam de vir fazer compras aqui. Pessoas de Bandeirantes, de Cornélio, de Tamarana, que saem do trabalho 6 horas da tarde e querem vir para Londrina para fazer as suas compras. Para vereadores contrários à proposta, a liberação do horário não é garantia de mais empregos ou mesmo de mais lucro para o comércio. Penso eu que não é por falta de horário de comércio estendido que não há vagas de emprego. Porque aqui foi dito, não precisa de uma lei para ampliar, eles têm as convenções trabalhistas. A melhor forma da gente não intervir tanto hoje na vida privada, na iniciativa privada, é justamente permitindo que as negociações sindicais sobrevivam e sejam respeitadas. Atualmente, para abrir após as 18 horas em Londrina, é preciso fechar acordos entre patrões e empregados. É o que ocorre, por exemplo, com lojas abertas à noite para as vendas de Natal e outras datas especiais, como véspera do Dia das Mães. Se o projeto for aprovado de forma definitiva, não será mais necessária esta negociação. Mudanças que ainda não são consenso entre os sindicatos. Contextualizo aqui aos senhores e senhoras, é justamente essa liberdade que nós temos de estar negociando, sem infringir ou extrapolar aquela jornada, extrapolar aquele momento do trabalhador, para que tanto o patrão quanto o empregado não leve nenhum ônus para frente. Da forma que está ali posta, é contra. Por quê? Não são todos os comerciantes, mas tem muitos comerciantes, ao ver um horário estendido, tranquilo, diz, ó, agora está livre, faça-se o que quiser. Então nós não somos contra a flexibilização, nós não somos contra, não. Nós queremos que a coisa funcione certo. A Polícia Militar também foi convocada para discussão, para avaliar até que ponto haveria condições de segurança para o comércio funcionar além das 6 da tarde em qualquer período do ano. Falando de policiamento, de presença, de sensação de segurança, o funcionamento de madrugada seria uma excelente ideia e diminuiria o número de furtos, ao contrário do que se imagina, porque nós teríamos quem solicitar à polícia. Os vereadores têm agora uma semana para apresentarem novas propostas de ajustes no projeto original, as chamadas emendas. Uma das sugestões de que a liberação fosse apenas das 9 da manhã às 10 horas da noite, em vez de 24 horas, já foi recusada. O entendimento foi de que a flexibilização não deve ser apenas de forma parcial. Veja agora como votaram os vereadores nessa que foi a primeira votação. Teremos ainda outra para só então teremos o resultado final. A favor da liberação do comércio 24 horas, Beto Cambará, Chavão, Daniele Ziober, David Weasley, Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Jessicão, Lu Oliveira,
Mara Boca Aberta, Mateus Tum, Mestre Madureira, Nantes e Santão. Contrários. Aí assim, Lenir de Assis, professoras Flávia Cabral e Sônia Jimenez e Roberto Fu. Não participaram da votação porque estavam ausentes à sessão de ontem à tarde os vereadores Eduardo Tominaga e Jairo Tamura. Também na Câmara de Vereadores tem um pedido da Prefeitura para que sejam convocadas sessões extraordinárias, agora nesse finalzinho de ano. Giovana Machado, boa tarde para você. Quais as razões para essas convocações? Oi, Alberto, boa tarde para você. Uma excelente quarta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Segundo a Prefeitura, ainda há pautas, projetos de lei de autoria do Executivo que precisam ser discutidos neste ano e por isso há essa necessidade de convocação de sessões extraordinárias. Como que funcionaria? O período de recesso do Legislativo aqui para Londrina tem início no dia 21 de dezembro e vai até o dia 31 de janeiro. Isso vale para os parlamentares, os vereadores, as comissões, os assessores, mas a parte administrativa da Câmara funciona normalmente e por isso poderia ser realizadas essas sessões extraordinárias também nesse período de recesso. Nós destacamos aí em uma tela alguns dos 20 pontos destacados pela Prefeitura de Londrina, principalmente os projetos com maior repercussão, justamente para que você de casa possa acompanhar. Um deles é a definição de perímetros urbanos e também áreas de expansão para a implantação de novos empreendimentos habitacionais, a doação de terrenos públicos, a votação final da lei que altera a cidade limpa com ampliação das áreas de publicidade, descontos em multas aplicadas ou até cancelamento por descumprimento das regras durante a pandemia, alterações em planos de cargos e também salários de professores. Segundo a Câmara Municipal, para a realização das sessões extraordinárias que discutiriam esses projetos de lei apontados pela Prefeitura, os vereadores não recebem nada a mais. O custo que estaria implicado nisso seria realmente para o funcionamento ali do prédio, como uso de água e também de energia. Portanto, até o momento, não há uma previsão de quantas sessões extraordinárias teriam que ser realizadas para a discussão desses projetos, até porque os vereadores estão verificando a possibilidade de incluir na pauta das sessões ordinárias, ou seja, aquelas que já estão previstas para esse mês, também esses assuntos. Enquanto isso não acontece, eu te lembro que no ano passado foram ao todo 5 sessões extraordinárias realizadas todas no período da manhã, às 9 horas da manhã, e os vereadores discutiram 24 projetos de lei. Eu tenho também algumas informações para te manter bem informado sobre o funcionamento da Câmara Municipal aqui de Londrina. Quando o Executivo faz esse pedido de sessões extraordinárias, dependendo do assunto, da urgência, da possibilidade de discussão desses projetos, o Legislativo precisa acatar esse pedido. Mas então, para que isso aconteça, os vereadores discutem aí realmente a necessidade de urgência e caso realmente fique comprovado que há urgência de discussão desses projetos, aí sim são marcadas as sessões extraordinárias e verificado quando que é possível fazer isso. Portanto, Alberto, até o dia 21 de dezembro, os vereadores precisam aí ajeitar esse calendário para definir o que será votado ou não aqui em Londrina. Tá, ok. Obrigado aí. São assuntos importantes, projetos aí que mexem com a realidade da nossa cidade, também com as finanças da Prefeitura e por isso a importância de estar de olho em toda essa discussão. 12h17. A Polícia Civil enviou à promotoria as investigações da morte de uma mulher na zona norte de Londrina. Ela foi atropelada pela própria companheira ontem de madrugada e indiciada por homicídio culposo no trânsito, quando não há a intenção de matar. O Meio Dia Paraná teve acesso ao depoimento da motorista. Kathleen Tanan, que pontos você destaca do relato dela ao delegado? Bom, Roberto, o primeiro ponto é que ela foi incisiva quando o delegado perguntou se ela realmente teve a intenção de atropelar a Aparecida, mas Valquíria informou que não. Eu lembro que esse caso aconteceu na madrugada de ontem, na zona norte de Londrina, no residencial do Café. Durante a madrugada, uma câmera de monitoramento registrou ela e a Aparecida
discutindo no meio da rua, inclusive se empurrando, até que a Valquíria, essa que prestou depoimento, entrou dentro do próprio carro e começou a descer a rua lentamente com o veículo. A Aparecida se coloca na frente do carro, como se quisesse segurar mesmo, para que ele não descesse. Depois ela se pendura, sobe ali no capô do carro na parte da frente, depois a cena some atrás das árvores. Quando os socorristas chegaram, encontraram a Aparecida já caída debaixo do carro e sem vida. Segundo os bombeiros, há grande chance de que ela tenha escorregado enquanto o veículo estava em movimento. O carro não chegou a passar por cima da Aparecida, mas ela acabou tendo um ferimento no pescoço e perdeu a vida antes mesmo da chegada do socorro. Em depoimento, a Valquíria informou que elas tiveram um relacionamento amoroso durante 9 anos, mas que há 2 meses haviam se separado justamente porque brigavam muito. Até essa cena da câmera de monitoramento mostrou justamente isso na madrugada de ontem. Na Polícia Civil, ela deu mais detalhes da situação porque ela foi presa depois do caso. Olha só. Aí ela começou a me xingar e me agredir. Aí me empurrou, eu comecei a gritar socorro. Aí ela quebrou uma maçaneta do carro, eu falei, não vou ficar discutindo com você. Montei no carro, quem estava, que eu liguei o carro, ela chamou na frente. E quando eu fui averiguar, eu fiquei desesperada, fui averiguar, ela estava debaixo do carro. Aí foi aonde que eu vi que ela estava, comecei a gritar, fui esperar, pedindo socorro. Ela teve intenção de atropelar? Não. Era constante essas brigas de vocês? Estava constante, por isso que eu separei. E ela não aceitou a separação. Tá, então a fala da Valquíria, ela que prestou depoimento ao delegado Roberto Fernandes ontem, antes de ser liberada. Por quê? O delegado também submeteu a Valquíria ao teste do bafômetro para saber se ela estava ou não alcoolizada no momento em que tudo aconteceu. O teste deu negativo, por isso ele arbitrou fiança no valor de R$ 2.400. Esse valor foi pago e ela foi liberada. A Aparecida, conversamos até com a família agora há pouco, ela foi sepultada hoje pela manhã entre amigos e parentes. Ela tinha 54 anos de idade e deixa 3 filhos já maiores de idade. O advogado que representa a Valquíria disse o seguinte agora há pouco para o nosso editor, o Felipe, que eles estão sensibilizados com a família da vítima, que o acidente foi uma fatalidade, não houve a intenção. A defesa vai aguardar o relatório final da Polícia Civil e o posicionamento do Ministério Público para se manifestar com algo a mais no processo. E a gente também, qualquer novidade, traz por aqui, Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Nesse caso aí, o delegado indiciou por homicídio culposo no trânsito, porque foi esse o entendimento de que não houve a intenção. E nesse caso, uma eventual condenação tem pena bem menor, até 8 anos de prisão. Se fosse um assassinato comum, a pena chegaria aos 20 anos de cadeia. Então, é importante essa definição ali. Claro, há uma análise inicial por parte da Polícia Civil. Agora caberá ao Ministério Público avaliar todas as investigações para pedir à Justiça a abertura de uma ação criminal para responsabilizar a motorista. Ela, que eu reforço, está em liberdade após ter feito o pagamento de uma fiança de R$ 2.500. 5 suspeitos de atacarem uma agência bancária na região de Maringá morreram em um confronto com a Polícia Militar. Isso ocorreu na madrugada dessa quarta-feira. Pouco mais de 6 horas após o arrombamento, a agência do Banco do Brasil aqui de Santo Inácio continua isolada. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no local e a perícia chegou agora há pouco. Investigadores que estiveram lá dentro da agência nos contaram que encontraram várias marcas de tiros nos caixas eletrônicos. Vieram tentar fazer o furto mediante o uso de explosivos. Tentaram detonar um explosivo lá dentro. A gente fez o trabalho agora de só reconhecer o local e ver se não tinha mais nenhum fragmento de explosivos, alguma peça que teria sobrado. Tem bastante material biológico ali, tem bastante material de impressões digitais. Então a gente vai ver, vai fazer todo esse estudo de quem que entrou nessa agência, quem são esses autores e também relacionar com esses indivíduos que tiveram confronto com a Polícia Militar nessa madrugada. Imagens de câmeras de segurança de um comércio aqui em frente mostram parte da movimentação dos bandidos pouco antes das 4 horas da madrugada. Um deles passa em frente à câmera armado e com o rosto coberto. Depois, eles quebram a porta de vidro, entram na agência e quebram uma parede de vidro. Eles fugiram
9 minutos depois. Pouco tempo depois, policiais do pelotão de choque saíram de Maringá para vir aqui para a região atender a essa ocorrência. Quando chegaram perto do trevo de Lobato, viram um carro e tentaram fazer a abordagem. De acordo com a PM, 3 desceram, atiraram contra a viatura e os policiais revidaram. O carro, ainda com o motorista, fugiu do local e foi abordado por outra equipe do choque. Houve um novo confronto. Os 5 suspeitos atingidos nessas abordagens morreram. A Polícia Civil vai investigar se há relação entre esses confrontos e a tentativa de assalto aqui na agência de Santo Inácio. Hora de dar aquela espiada no tempo pelo Paraná, começando pelo oeste do estado. Lá em Cascavel, temperatura agora já na marca dos 30 graus, céu azul, tempo firme agora, mas ainda com muitas nuvens, indicando que pode sim vir mais chuva ao longo da tarde. Em Londrina, por aqui o tempo está mais carregado, a temperatura está alta, 29 graus nesse horário de almoço, mas lá ao fundo, na zona sul da nossa cidade, já temos alguns pontos em que voltou a chover. Durante a manhã o tempo estava mais firme, mas agora no horário do almoço a chuva já retorna ao norte do Paraná. E de acordo com a previsão aqui no mapa, teremos chuva e com possibilidade novamente de temporais. Da mesma forma que ontem à tarde, tivemos algumas pancadas aí consideráveis, com pontos de alagamento, principalmente na região central e na zona leste de Londrina. Temporais que vão se concentrar no norte e noroeste do Paraná. Aqui na nossa região, as temperaturas já estão altas, podem subir ainda um pouco mais, chegando aos 31 graus em Arapongas e Açaí e aos 32 em Florestópolis. Londrina também já com uma temperatura elevada para o horário de almoço, temos agora 29 graus, poderemos chegar aos 31 ao longo da tarde e pode chover tanto à tarde quanto à noite nessa quarta-feira. A previsão para o restante da semana eu destaco daqui a pouco para você aqui no nosso Meio Dia Paraná. Natal se aproximando e crianças na expectativa pelos presentes. Em bairros mais pobres, muitos pais não poderão comprar. E aí você pode fazer a diferença. É a nossa campanha dos brinquedos, Sesc, RPC e os nossos telespectadores. Vanessa Navarro está ao vivo hoje ali no Santuário da Vila Nova e não está sozinha por lá. Não tô não, Alberto. E eu nem tô falando só da minha companheira, a nossa bolinha Mary. Olha quanta gente tem aqui, que convidados especiais, crianças que vieram trazer brinquedos e não vieram sozinhas, veio a família toda junta. Mostra ali, Marcelino, ali atrás, estão se escondendo, mas ó, veio pai, mãe, filho, prima, avô, sobrinho, nem consegui decorar o parentesco, nem o nome de todo mundo, mas o importante é que vieram trazer brinquedos. Como que é seu nome? Júlia. Quantos anos você tem, Júlia? 5. Me conta a história desses brinquedos. Eles ficaram muito tempo com você? Não, foi minha avó que fez. A sua avó que fez. Quem que é a sua avó? Aquela. Aqui! Ela tá aí. Que gracinha de vó. Ela que fez essas bonecas maravilhosas, então. Alguém vai se divertir muito com essas bonecas, né, vó? Como é que foi? Fez especialmente para doar? Todo ano a gente traz os brinquedinhos aqui, né? E eu gosto de fazer as bonequinhas, então é um carinho, né, que eu gosto de fazer para as crianças. Fazer a diferença, que é o que o Alberto falou e é exatamente o que a gente vê aqui. Como que é seu nome? Roseli. Roseli. E você? Esses brinquedos eram seus? Aham. Como que é seu nome? Melissa. A Melissa. E quantos anos tem Melissa? 11. 11. Tá desapegando, resolveu doar? Aham, por causa que as crianças precisam de brinquedos. Porque senão, se elas não tiver, elas vão ficar tristes no Natal e não vai ter nada. Com certeza você vai fazer a alegria de outras crianças, viu, Melissa? E você? Quantos anos você tem e como é seu nome? Meu nome é Gabriel e eu tenho 3 anos. 3 anos. E esse brinquedo que você trouxe? 3 anos. 6. 6? Sim. Ai, 6 anos. E esse brinquedo que você trouxe, o que é? É um caminhão de quinto. Um caminhão. Eu tenho certeza que outro menino como você também vai gostar muito de brincar com ele, não vai não?
Vai, pertinho. Que legal. E olha só, a gente está aqui já desde o início do jornal e a nossa caixa já está começando a crescer aqui, ó. A Mary me ajudando aqui para mostrar, o Marcelino também, que os brinquedos já vêm chegando. Teve mais gente que doou, podem colocar aqui. Novas doações chegando. E a Mary está aqui, gente, também para trás. Vocês já tiraram a foto de vocês com a Mary? Claro, né? Ninguém perde a oportunidade. Eu também tirei, adultos, crianças, todo mundo gosta de tirar. Olha o abraço aqui, que delícia. Todo mundo gosta de abraçar. Cabe todo mundo, é igual coração de mãe, a nossa bolinha de Natal. Eu vou lembrar para vocês que hoje a gente está aqui em frente ao Santuário de Nossa Senhora, na Vila Nova. Não tem erro, lugar muito conhecido, muito frequentado aqui de Londrina. E a gente vai até o fim do jornal, quem sabe, enchendo ainda mais essa caixa, enchendo tantos corações de expectativa, de esperança e desse espírito realmente natalino, de ajuda, de solidariedade, de desapego da criançada, essas crianças bonitas, família linda que veio aqui nos ajudar. Vamos dar, ó, se prepararam para um tchau, vai lá. E um Feliz Natal já, né? Obrigada igualmente para todos. Legal. Obrigada, gente. Alberto, vamos ver se daqui a pouco dá tempo de voltar, porque eu tenho certeza que a gente vai mostrar essa caixa ainda mais cheia por aqui, viu? Deixa eu dar o meu abraço na Mary também. Ah, tá certo. Fica o convite, fica o desafio aí da nossa Vanessa Navarro. Tem mais meia hora pela frente aí de jornal, a equipe dela aguardando você no Santuário da Vila Nova. Obrigado, Vanessa Navarro. E já volta a conversar ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. Não der para ir na Vila Nova? Vai em qualquer ponto de distribuição, de arrecadação, pontos espalhados pela cidade. No nosso site você confere todos esses pontos, inclusive a nossa sede da RPC, que fica aberta até às 8 da noite, aqui em frente ao Shopping Contor. 12h29, no próximo bloco tem mais Meio-Dia Paraná, com os preparativos para a chegada da tecnologia 5G ao norte do Paraná. A nova geração da telefonia celular poderá ser implantada em Londrina já a partir de janeiro. Você vai ver também como será a inauguração da Casa do Papai Noel. A programação oficial começa nesta quarta-feira. E ainda nessa edição, censo ultrapassa a marca de 450 mil pessoas pesquisadas em Londrina. Agora, céu carregado, temperatura na marca dos 29 graus. Já está chovendo em mais pontos da nossa cidade. Será inaugurada oficialmente nesta quarta-feira a Casa do Papai Noel, ali na Praça da Bandeira, ao lado da Catedral. É a largada de mais uma etapa da programação de fim de ano. Catulin Tanã, como está a estrutura por aí e quais serão os horários de visitação? Alberto, por aqui tá tudo pronto com relação à estrutura, viu? Mostro para vocês. O Seu Nascimento vai dar uma voltinha aqui na casinha, que por enquanto a gente só tá mostrando do lado de fora, viu? Tem cadeado ali, ó. Não dá para entrar ainda. O Seu vai mostrar para vocês como é que tá um pouquinho da casa aqui pelo lado de fora. Com certeza esse local vai ficar cheio com a chegada do Papai Noel. A criançada fica super animada para receber balinha, para tirar foto. Olha só o Seu rodando aqui a nossa Casa do Papai Noel, que está instalada na Praça da Bandeira, do ladinho aqui da Catedral, no calçadão. Faz parte da decoração de Natal instalada por toda a cidade pela Prefeitura. Inclusive, já era para estar inaugurada na segunda-feira. Segundo a CIL, por conta do tempo, choveu, eles decidiram esperar e hoje tem a chegada do Papai Noel para coroar essa inauguração. A gente já adianta para vocês aqui os horários de funcionamento. Hoje, até às 10 horas da noite, assim que o Papai Noel chegar, por volta das 7 horas da noite. De segunda a sexta vai ser esse horário, das 4 às 10. Aos sábados, 10 e 17, de meio-dia até às 6 da tarde. No dia 24, também um sábado, das 9 às 3 da tarde, por ser véspera de Natal. Só que todos esses horários podem mudar em dias de Jogos do Brasil. Esses horários devem seguir o horário do comércio, que está fechando uma hora antes e reabrindo uma hora depois ou uma hora e meia depois, a depender dos dias de jogos. A inauguração vai acontecer aqui com a chegada justamente do Papai Noel, da Mamãe Noel e também dos duendes. Eles que vão fazer uma carreata, vão sair às 6 horas da tarde da Igreja Batista Monte Sião, que fica na Zona Norte, no Aquiles Estênguio, percorrer a Saúl Quíndio, a Francisco Gabriel Arruda, vão chegar até a Ayrton Senna, passar pela Higienópolis,
Rua Professor João Cândido, Sergipe e até a Avenida Rio de Janeiro, chegando até aqui a casinha do Papai Noel, que então vai ter as luzes acesas para essa coroação realmente da chegada do Noel, do bom velhinho, e para a criançada poder aproveitar. Hoje, noite de fotos e distribuição de doces até às 10 horas da noite. Alberto, espírito de Natal ganhando cada vez mais corpo por aqui, afinal já é dezembro e a gente está quase lá, quase dia 25. Catherine, vou aproveitar para conversar contigo aí sobre o tempo. A gente está acompanhando nas câmeras aqui uma virada no tempo nesse momento em Londrina. Aí no centro, qual a situação de momento? Está chegando a chuva por aí também? Será que pode atrapalhar um pouco a chegada do Papai Noel? Então, Alberto, o pessoal da ACIL está com fé de que essa chuva não vai estar ocorrendo no período de inauguração, que ela vai acontecer por agora e depois vai parar. Mas olha, o tempo está tão doido nesses últimos dias e vou falar para você, tô torcendo para que essa chuva não chegue agora, que pelo menos dê tempo de chegar no carro, porque nem capa eu trouxe aqui junto comigo, viu? Mas olha, o céu tá escurecendo aos poucos, o vento a gente vê que já tá dando uma mudada, tá muito abafado aqui no calçadão de Londrina, mas nada de chuva. Por enquanto é só vento mesmo e céu que tá escurecendo. Eu vi que você disse que já tá chovendo em alguns pontos de Londrina, tô esperta aqui para ver se a gente corre antes da água chegar, viu? Vai logo pro carro então, Catherine Tanã, porque a chuva já está chegando. Nós temos imagens ao vivo ali da região do Igapó. Olha só, o céu já está carregado, já está chovendo por lá, região da Gleba Palhano, chovendo nesse momento. Você que mora ali na Gleba Palhano, Guanabara, Bela Suíça, ligado no meio de Paraná, já está acompanhando o nosso jornal, já está almoçando com chuva. Você que mora ou trabalha aqui na Tiradentes, pertinho da RPC, cenário totalmente diferente. Olha só, imagem ao vivo também. No centro, da mesma forma, ainda não está chovendo nesse momento e nem na zona norte da nossa cidade. Chuva, portanto, concentrada na zona sul de Londrina. Daqui a pouco eu volto a atualizar as informações do tempo para você. A Catherine Tanã falava do Natal aqui em Londrina. Ontem nós mostramos alguns estragos na decoração e hoje temos notícias de estragos em Rolândia. Na Avenida Castro Alves, um motorista manobrava o carro e, ao dar marcha a ré, subiu num canteiro e acabou destruindo uma árvore de Natal. O veículo foi embora e, segundo a Prefeitura de Rolândia, não foi identificado. Um morador que passava pela avenida recolheu a estrutura e a entregou na Prefeitura, que avalia se será possível a restauração. Falta menos de um mês para a largada da nova etapa da implantação da tecnologia 5G, desta vez em cidades como Londrina. As operadoras estão discutindo os ajustes necessários para que a nova geração da telefonia móvel passe a funcionar também aqui no norte do Paraná. Internet rápida na palma da mão, sem cabo ou Wi-Fi. Poder baixar arquivos com agilidade ou fazer chamadas de vídeos com alta qualidade e sem travar. São alguns dos benefícios que a quinta geração da internet móvel promete. No Paraná, esta tecnologia chegou a Curitiba em agosto. Quem já tem aparelho com esta tecnologia, quando viaja para algumas capitais, consegue usar serviços com maior estabilidade e a velocidade de transmissão de dados. A 5G é uma tecnologia disruptiva que veio para revolucionar o setor de telecomunicações do nosso país. Ela está diretamente ligada com o desenvolvimento, com a indústria 4.0, com a agricultura. Pelo cronograma da Anatel, para cidades com mais de 500 mil habitantes, como Londrina, a liberação da faixa de transmissão do sinal 5G começa em janeiro de 2023. Em meados do ano que vem, a regra vale para cidades a partir de 200 mil habitantes. Mas operadoras de telefonia também terão que atender 25% dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Esta regra intermediária pode fazer com que cidades menores tenham 5G antes, por exemplo, do que Apucarana e Arapongas, que, pelas regras da Anatel, só passariam a ter tecnologia 5G a partir de 30 de junho de 2024. A chegada da nova geração demanda altos investimentos, a começar pela quantidade de antenas necessárias. Enquanto a tecnologia 4G é instalada nessas grandes estruturas, em locais específicos, a 5G precisa de 5 vezes mais antenas. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel,
A exigência será de uma antena para cada 15 mil habitantes, o que representa de 5 a 10 vezes mais antenas do que para o 4G. Nas áreas urbanas, podem ser instaladas em postes e prédios, o que reduz custos. Uma alternativa que está em fase de testes em Curitiba é o uso de luminárias com receptores e transmissores integrados, o que também deve baixar as despesas. Segundo a plataforma Conexis, hoje Londrina tem 213 antenas de telefonia 4G, a mais usada atualmente. Já de 5G, há uma única antena na cidade, mas ainda sem operação oficialmente. Fomos em busca de explicações das operadoras que atendem Londrina. Nenhuma delas fixou uma data exata para a largada do 5G. A Sercontel informou que responde por lotes regionais e não existe obrigação de ativação da rede neste primeiro momento, em janeiro de 2023. Sobre o número de torres, a Sercontel informou que a quantidade ainda será definida e que, a princípio, serão instaladas estações 5G nos mesmos locais onde já temos os serviços 2 e 3G. Já a Vivo disse que a expansão segue o cronograma da Anatel de liberação da faixa de acordo com a demanda dos clientes, que, como ocorreu nas gerações anteriores, a expansão da rede 5G é gradual e evolui de acordo com capacidades técnicas, demanda e autorizações municipais para a instalação de antenas. A TIM informou que cidades como Londrina terão o 5G ativado conforme liberação do órgão regulador, que, em paralelo, a TIM continua com os investimentos na rede 4G, com a meta de cobrir 100% dos municípios do Brasil até 2023. A Claro divulgou que está preparada para a expansão gradativa da tecnologia, de acordo com o cronograma estabelecido pela Anatel e autoridades responsáveis. Na prática, a ativação do serviço não deve ocorrer já no começo do ano que vem. A Anatel marcou uma nova reunião para a próxima semana para discutir a programação da nova etapa do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que, apesar da liberação do 5G a partir de 2023 em regiões como Londrina, o prazo limite de ativação é 2025. Não deve demorar tanto, mas também não há obrigatoriedade para se antecipar este prazo. O 5G melhora a performance de jogos no celular, exibição de filmes e videochamadas. Mas não para por aí. Poderá ser usado de várias formas e até possibilitar cidades inteligentes, como, por exemplo, a instalação de semáforos que poderão passar informações em tempo real do trânsito e otimizar o fluxo de veículos. Realmente é o Brasil se modernizando e ficando em pé de igualdade com outras nações que estão lá na frente nesse sentido das telecomunicações. Em Londrina, com 580 mil habitantes, há 945 mil números de telefonia celular em operação. Isto ocorre porque muitos usuários têm mais de um chip. Quase 68% das linhas são de telefonia pós-paga, com fatura. Mais de 617 mil dos números de celulares da cidade. O levantamento aponta ainda que quase 71% dos londrinenses usam linhas com tecnologia 4G. Ainda há 21% com 3G e perto de 12% com a segunda geração. Em termos de velocidade, a quinta geração de internet móvel é 100 vezes mais potente. Para os clientes de telefonia das maiores cidades do estado, a expectativa é grande pela melhoria na conectividade. Naturalmente, quando elas iniciarem esse processo de venda, elas farão contato com seus usuários e também devem esclarecer o que será necessário. Essa reportagem teve produção da Cristiane Oia e é um tipo de material que você só vê aqui no Meio Dia Paraná, te ajudando sempre a compreender melhor o que está acontecendo e as mudanças que vêm por aí, mudanças que afetam a todos nós. Uma reportagem completinha aí de um assunto que interessa muita gente, tem muita gente certamente na expectativa pela chegada para valer do 5G ao norte do Paraná. E nesta semana, Londrina completa 88 anos. O Meio Dia Paraná te convida a conhecer mais a fundo lugares por onde a gente passa ali sem prestar muita atenção no dia a dia. Confira
uma reportagem especial que está sendo editada e será exibida amanhã na íntegra aqui no Meio Dia Paraná. Muita gente já passou por esta escultura, talvez você também. Mas sabia que ela é muito mais velha do que Londrina, tem mais de 400 anos. São detalhes interessantes da cidade que muitas vezes a gente olha, mas não vê. No Meio Dia Paraná, você vai conhecer melhor esta adorável senhora, Londrina, 88 anos que deixaram marcas por toda a parte. Vamos te mostrar onde encontrá-las. O mapa que mostra os bens históricos e culturais do município e que pode ser acessado por qualquer um de qualquer lugar. São mais de 400 pontos. Curiosidades escondidas nas praças, prédios onde falta conservação, mas sobra história. É para lembrar, conhecer, curtir. Amanhã, no Meio Dia Paraná. O material está muito bacana, fica o nosso convite para você conferir amanhã no Meio Dia Paraná, que nessa quinta-feira também será às 11h45 da manhã. E o programa Meu Paraná, aqui da RPC, foi vencedor de um prêmio nacional entregue ontem à noite no Rio de Janeiro. O prêmio Voo reconhece as melhores práticas de gestão e programas de voluntariado em todo o país e também premia reportagens que tratem desse tema. O programa foi exibido em agosto, mês do voluntariado, e destacou ações desenvolvidas em várias regiões do estado, no atendimento de crianças, no ensino de atividades que possam ajudar as pessoas a ganharem um dinheirinho extra e até mesmo distribuindo refeições a quem está vivendo nas ruas. No Globoplay, você pode rever esta reportagem e, claro, tantos outros programas do nosso Meu Paraná. Depois do intervalo, você vai ver, aqui no Meio Dia Paraná, a reta final do censo. Em Londrina, 450 mil pessoas já foram pesquisadas, mas ainda tem bastante serviço pela frente. Chove fraco nesse momento na zona sul de Londrina, a temperatura caiu um pouquinho, agora é de 28 graus. Daqui a pouco também a previsão do tempo para o restante da semana. Foram divulgados novos números do Censo 2022. O levantamento começou em meados desse ano. Giovana Machado, já é possível saber se Londrina é mais ou menos populosa do que o previsto inicialmente? Por enquanto não, Alberto. Segundo o IBGE, com os dados que foram obtidos até o momento pelas equipes que estão fazendo o censo, ainda não dá para fazer essa conta. Mas a gente tem aí um panorama de outros dados, outros números que dá para a gente fazer até uma estimativa, já ir matando essa curiosidade, Segundo o IBGE também, até agora, cerca de 450 mil londrinenses já foram recenseados. E olha só, a última projeção feita no ano de 2021 estimou que Londrina tinha cerca de 580 mil moradores e ganhava, em média, todo ano, mais 5 mil novos habitantes. Neste cálculo, como é que esse pessoal faz, Soma, então, o número de nascimentos naquele ano, também o número de pessoas que mudaram aqui para a cidade e faz o desconto do número de pessoas que morreram e também quem se mudou para outras cidades. O trabalho dos recenseadores começou no mês de agosto e tem a previsão de ser concluído até o mês de dezembro, até o dia 20 desse mês. Segundo o IBGE, as equipes que fazem o trabalho do censo estão quase que totalmente completas. O pessoal teve um enfrentamento de problemas aí durante o trabalho, mas por enquanto não tem a previsão de contratação de novos recenseadores para que esse trabalho seja completamente concluído. Mas, se for necessário, há sim essa possibilidade. O superintendente do IBGE falou sobre a importância do trabalho dessas equipes e nós também temos a opinião de quem já passou por essa pesquisa e falou sobre a importância desse trabalho. Os que estão trabalhando agora estão com uma produtividade muito boa, depois de alguns ajustes que nós fizemos, de remuneração principalmente. Temos a perspectiva bastante animadora para que no dia 20 a gente consiga entregar e encerrar a coleta. Caso assim o Estado queria fazer um hospital, ter mais saúde, mais segurança. Organizar melhor a cidade. Isso daí. Importante atender e receber bem o recenseador para que esse levantamento seja o mais preciso possível. Um professor foi preso em flagrante. A suspeita é de que ele tenha agredido estudantes aqui no Paraná.
O professor trabalha em uma escola municipal aqui de Ponta Grossa e, segundo a Guarda Municipal, foi flagrado agredindo 2 alunas de 9 anos de idade. Ele teria puxado o cabelo de uma e a orelha de outra. Houve confusão e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil aqui de Ponta Grossa. A delegada explica o que aconteceu. Foi autuado em flagrante pelos crimes de maus tratos e também pelo crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a situação de submeter as crianças à situação vexatória. Segundo os relatos, ele teria xingado essas crianças, bem como teria as agredido fisicamente. A prefeitura não divulgou a identidade desse professor e também não explicou se ele vai ser afastado das atividades, mas disse que vai investigar internamente o caso. O professor pagou fiança e foi liberado da delegacia. Está à disposição da Justiça. O assunto agora é a mega da virada, já tem bastante gente apostando e a previsão é de um prêmio de 450 milhões de reais. O G1 Paraná preparou um material com um balanço dos números mais sorteados até agora, os que nunca saíram e as dicas para fazer a sua aposta. Tá bem legal, vale a pena conferir, acessar este e outros assuntos em destaque no nosso G1 Paraná. Começamos o meio-dia Paraná com temperatura ali encostando nos 30 graus, mas já está chovendo em parte de Londrina e a temperatura agora caiu para 26 graus, uma queda considerável num espaço de tempo tão curto. Na região central de Londrina não está chovendo. Em Maringá, o tempo também está firme ainda, mas áreas de instabilidade cobrem todo o norte do Paraná e indicam chuva ao longo da tarde. E não só ao longo da tarde desta quarta-feira não, olha só. Na quinta-feira também vem mais chuva por aí, está mantido o alerta de novos temporais. Amanhã teremos mínimas de 18 graus em Apucarana e as máximas chegando aos 31 em Cornélio Procópio e Apucarana e 32 graus em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Aqui em Londrina, o tempo continua instável até o fim de semana. Olha só, sol para valer, ainda não temos um indicativo de quando teremos novamente. Mas apesar dessas pancadas de chuva, o que se observa é a elevação das temperaturas. Hoje, máxima de 31 graus, na quinta 32, na sexta, dia de Jogo do Brasil, 33 graus e no sábado, chegando à marca dos 34 graus. Está aí a previsão do tempo para você já ir se programando ao longo dos próximos dias. E esse vídeo que está no outro telão está girando a internet e dando o que falar. O senhor que tenta segurar a árvore é o avô da criança e ficou todo mundo bem após esse acidente, esse descuido aí. 1 ano e 10 meses de energia. Com a camisa da seleção brasileira, o Heitor vive driblando a mãe e a babá, que sofrem para acompanhar o pique do menino. Ai, só tô pegando panela, só. Panela não, Heitor. Foi numa dessas travessuras que o Heitor acabou gerando uma das cenas mais engraçadas. O avô dele estava vendo o jogo na TV, quando o menino tentou derrubar a árvore de Natal. E o resultado foi esse. O Heitor e o avô não se machucaram. E a Aline decidiu compartilhar o vídeo numa rede social. Foram mais de 3 milhões de visualizações em 5 dias. Eu posto os vídeos do Heitor desde quando ele nasceu. E no meu Instagram, para a família que não é daqui acompanhar, todo mundo vê o crescimento, até mesmo porque quando ele nasceu ainda era pandemia, então poucas pessoas visitaram, né? E daí acabou que esse criou uma repercussão muito grande. Depois que o vídeo viralizou na internet e o Heitor ficou famoso, a Aline disse que ele nunca mais tinha tentado derrubar a árvore de Natal. Não tinha até hoje. A nossa equipe havia acabado de chegar para gravar a entrevista. E lá foi ele. Ai, caramba. Heitor, por que você fez isso, meu filho? Depois de tantos golpes, a coitada da árvore de Natal está toda torta, mas continua de pé. Só não podemos dizer até quando, né, Heitor? Agora nem sei se eu vou mandar arrumar essa árvore, né? Porque agora ela ficou histórica, né? Eu acho que o legal agora já é a árvore torta.
Tipo a Torre de Pisa, assim? É, tipo isso. Não. Ai. Barbaridade. É o clima de Natal aí invadindo as casas, tomando conta, né? E essa imagem tão gostosa para compartilhar, esse riso gostoso ali do menininho, bacana de ter compartilhado contigo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Falando de Natal, a gente vai voltar agora a Vila Nova, onde a Mary está dançando por lá, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E quem também continua por lá é a Vanessa Navarro. Vanessa, está por aí tentando espantar a chuva, se protegendo? Alberto... Menino, eu tô. E a Mary, ela foi ali do lado da árvore, porque finalmente ela conseguiu achar uma árvore de Natal que faça jus ao tamanho dela. Mas, Mary, vem pra cá, corre aqui. Quer dizer, correr eu acho que você não consegue, mas vem pra cá, se abriga, Mary. A Larissa, nossa colega da RPC, também ajudando aqui, ó. Vem, Mary, se abriga aqui um pouquinho debaixo da árvore. Afinal, a Mary também não veio aqui para ficar de enfeite, pendurada. Pelo contrário, está passeando pela cidade, passando por escolas, por creches. Olha só onde ela esteve ontem, por exemplo. A gente tem as imagens. Mary foi lá no Colégio da Polícia Militar, onde alunos arrecadaram brinquedos para a nossa campanha de Natal. E aí, claro, aproveitaram também para tirar fotos com a nossa simpática e fotogênica Bolinha, mascote da nossa campanha. Ela que também acompanhou a entrega de brinquedos no Centro de Educação Infantil Criança Feliz, no Conjunto Farid Libos. Por lá as crianças pequenininhas, né, adoraram a Bolinha, abraçaram, tiraram foto, foi uma alegria só. A Mary está com a gente essa semana aqui em Londrina, ela que roda também o Paraná e tem uma extensa agenda de compromissos ainda, né, Mary? Por isso que ela está assim, feliz da vida. Amanhã ela vai estar com a gente também no Meio Dia Paraná, com a nossa arrecadação de brinquedos que está marcada, anota aí já, na paróquia, na praça, em frente à paróquia São José Operário, no Jardim Leonor. Alô, pessoal aí da Zona Oeste, já se prepara, vai separando os brinquedos, porque a gente vai estar lá 15 para meio-dia. Separando brinquedos, assim como fez o pessoal aqui da Vila Nova, que compareceu para a nossa campanha. Entre uma entrada e outra nossa, né, ao vivo aqui no jornal, veio mais brinquedo. Olha só as sacolas que encheram a nossa caixa. É um horário que o pessoal às vezes está no intervalo do serviço, levando, voltando da escola, né? Então não dá para ficar muito tempo, né? Não ficaram aqui até porque estava chovendo. Mas o importante é que trouxeram brinquedos, compareceram. Olha só aqui, mais brinquedo, tem hora que nem cabe na caixa. É assim que a gente gosta. A gente segue pedindo para que vocês colaborem com a nossa campanha, doem brinquedos que vão ser doados para tantas crianças, para quem é muito importante nessa época receber brinquedo. É quase um produto de primeira necessidade para a criançada, ajuda no desenvolvimento, é importante demais. Então agradeço mais uma vez, Alberto, a participação de todo mundo e da nossa Mary, que ficou meio molhada aqui, mas a chuva até foi embora para nos ajudar, né, Mary? Dá aquele alô para eles, porque você é a estrela aqui hoje, a bolinha estrela de Natal. Alberto, eu volto contigo. Valeu, obrigado, Vanessa, obrigado a Mary também, que amanhã, Vanessa, a nossa equipe estará na paróquia São José Operário, no Jardim Leonor. Mesmo que chova, estaremos por lá, tem uma área coberta, dá para chegar, participar, fazer a entrega do seu brinquedo para essa campanha de Natal. Antes de encerrar, tenho participação aqui de telespectador, o João Vitor, torcendo que o Papai Noel não precise do aeroporto se estiver chovendo. Brincadeiras à parte, o Natal de Londrina está lindo. Papai Noel que chega hoje no começo da noite, ali à Praça da Bandeira. A Fátima, boa tarde. Além do gesto de doar, é bonito de ver o carinho que as repórteres tratam as pessoas. As crianças são apaixonadas por elas. Obrigada. Valeu, Fátima. Obrigado pelo carinho aí. Todo mundo aqui muito contente de fazer parte dessa corrente de solidariedade em mais esse Natal. Meio Dia Paraná vai ficando por aí. Tá chegando o Globo Esporte. E amanhã a gente volta a se encontrar no horário tradicional do Meio Dia Paraná. Toda a equipe aqui esperando você às 11h45. Obrigado pela companhia, pela audiência. Forte abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.
do esporte. Oferecimento Raul Fulgêncio, 50 anos.